ar, o Justiça para Todos desta semana apresenta a última retrospectiva da série com trechos de reportagens que foram ao ar nos últimos meses de 2009. Vamos rever os melhores momentos do 26º Encontro Nacional dos Juízes Federais, a integração da AJUF ao projeto do CNJ para ressocializar ex-presidiários, o plano de gestão para melhorar o sistema de execução criminal do país e os debates e conclusões do 6º FONAGEF realizado em Goiânia. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O 26º Encontro Nacional dos Juízes Federais foi realizado no mês de outubro em Curitiba, com a presença de 2 juristas internacionais. Os magistrados escolheram como tema principal a atuação jurisdicional frente às políticas públicas, uma visão do exterior. Belos jardins, um verde incrível que encanta quem avista Curitiba. Monumentos que exaltam a beleza do lugar. Aos pés dessa cidade cativante, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, realizou o 26º Encontro Nacional. A solenidade de abertura reuniu mais de 400 associados e contou com a presença dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Corregedor-Geral da Justiça Federal, das ministras do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon e Laurita Vaz, do secretário da Reforma do Judiciário, dos presidentes dos tribunais federais, desembargadores federais, juízes federais e representantes de entidades de classe. Quem abriu a programação foi o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, e adiantou com exclusividade para os presentes a notícia da sanção do projeto que promove revisão de subsídios. Trata-se de uma medida importante, como todos nós sabemos, para revitalizar essa questão da revisão salarial que, como todos já conhecem, estava paralisada já há mais de 4 ou 5 anos. O ministro César Asfor Rocha, presidente do STJ, destacou os trabalhos realizados pela diretoria da AJUF, principalmente na realização do Encontro Nacional. Parabéns à AJUF, na pessoa do Dr. Fernando Matos, pela contribuição que tem dado para não só para os órgãos jurisdicionais, mas também para os órgãos políticos, no sentido de melhorar o trabalho prestado pela magistratura brasileira e também em defesa dos interesses associativos de todos aqueles que integram a Justiça Federal. O desembargador federal Vladimir Passos de Freitas, coordenador científico do evento, também fez um pronunciamento onde elogiou a diretoria da AJUF e comentou que a associação se consolida no cenário nacional com os projetos e conquistas realizadas. A AJUF prova mais uma vez que se firmou completamente no cenário jurídico nacional como uma entidade representativa dos juízes federais, uma entidade respeitada e ouvida. Que bom que todos vocês vieram a Curitiba. Assim tão perto, além de matar a saudade, fica mais fácil conversar com os colegas que, como eu, têm o mesmo sonho. O sonho de uma magistratura federal cada vez mais forte e mais respeitada. Participaram mais de 300 juízes federais que discutiram temas de interesse da magistratura, uma forma do Poder Judiciário ajudar a população. O ministro Dardo Preza Restúcia, do Tribunal do Contencioso Administrativo do Uruguai, elogiou a Justiça Federal brasileira e disse que o Uruguai precisa passar por uma reforma constitucional urgente. O ministro Gregory Hobbs Jr., da Suprema Corte do Colorado, nos Estados Unidos, falou por mais de 2 horas sobre o poder judiciário americano. Citou Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, como referência no estudo da Constituição de 1788. No mundo atual, e especialmente no Brasil, cada vez mais o judiciário vem sendo chamado
a discutir grandes temas da sociedade, dos direitos fundamentais, da democracia, e nesse contexto, especialmente as políticas públicas, a habitação, saúde, medicamentos, especialmente num país como o Brasil, que ainda carece de grandes medidas para as populações mais carentes e que há uma promessa constitucional de produzir uma sociedade mais justa e qualitária. Por isso é fundamental que os juízes do Brasil inteiro possam se reunir e possam discutir esse tema, até onde vai o papel do judiciário, como que ele pode colaborar e que forma que esses resultados podem ser melhor alcançados, e com o aporte de outras pessoas, de pessoas de fora do próprio judiciário, nos dando a sua visão e poder com isso contribuir melhor ainda para uma sociedade cada vez mais justa e solidária. Esse tema principal foi debatido pelo jurista Clemerson Merlin Cleve, que também é professor da Universidade Federal do Paraná. O magistrado fez elogios ao trabalho desenvolvido pelos juízes federais e disse que políticas públicas é um assunto em evidência, já que a magistratura tem se sobressaído e mostrado que o poder judiciário evoluiu. Isso envolve um problema de respeito aos postulados da democracia. Quer dizer, qual é o papel do Poder Judiciário numa sociedade democrática, plural, que quer ser também uma sociedade de livres e iguais. E, por fim, essa discussão envolve também um problema da arquitetônica dos poderes, ou seja, saber qual é o lugar do Poder Executivo, qual é o lugar do Poder Legislativo, qual é o lugar do Poder Judiciário, no contexto de um Estado constitucional que, por um lado, articula a democracia e que, por outro lado, defende direitos que devem ser, evidentemente, controlados e efetivados em virtude de políticas públicas. Logo, o tema é da maior importância. Um dos destaques foi a palestra do procurador do Paraná, Carlos Frederico Marés, sobre a questão indígena e seus reflexos no Poder Judiciário. Tema atual e instigante, que para o procurador é de difícil debate, já que se trata de um assunto delicado. Acho que a primeira condição para estreitar as relações é exatamente ter essa dimensão da diferença. Nós primeiro temos que conhecer a diferença, saber que é diferente. Sabendo que é diferente, saber qual é a diferença. Então, no momento em que você sabe qual é a diferença e sabe qual é a razão do outro, é mais fácil a gente compreender, julgar e viver com o outro. A programação científica abordada durante o 26º Encontro Nacional dos Juízes Federais foi cuidadosamente elaborada pela JUF. É muito importante você discutir as políticas públicas e o impacto das decisões judiciais. Quando um juiz determina a suspensão de uma obra porque ela que ela pode ferir o meio ambiente, quando o juiz determina o pagamento de medicamentos de alto custo para uma pessoa carente e vai ao juizado, a questão indígena, os crimes transnacionais e a cooperação jurídica internacional para você coibir esses ilícitos e melhorar, muitas vezes, o ambiente econômico. Então, esses são temas que estão colocados no nosso dia a dia, são temas atuais e que os juízes não podem deixar de discutir. No final do encontro, os juízes federais se reuniram em assembleia para discutir assuntos de interesse da categoria e decidiram que em 2010, o 27º Encontro Nacional de Juízes Federais vai ser na Bahia. E no próximo bloco vamos lembrar o trabalho do Grupo de Reestruturação das Varas Federais Criminais e de Execução Penal. Também vamos ver trechos de reportagens sobre o projeto Começar de Novo e a chegada de um novo ministro ao STF. Nós voltamos já já. Aguarde. Para garantir que esse jogo fique no zero, instalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu! Ajeitou! Bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Justiça para Todos mostrou no fim de 2009 o trabalho do grupo criado pelo CNJ para elaborar um planejamento estratégico e melhorar o funcionamento das varas federais criminais. Outro destaque foi a integração da JUF ao projeto do CNJ Começar de Novo para a ressocialização de ex-presidiários.
O projeto foi criado depois do diagnóstico feito durante os mutirões carcerários, que começaram a ser realizados em agosto em várias penitenciárias do país. Foram libertos mais de 14 mil presos depois da revisão de seus processos. Muitos deles já tinham cumprido suas penas e continuavam presos. Entre as ações previstas pelo projeto Começar de Novo estão medidas voltadas para a educação, capacitação profissional e reinserção no mercado de trabalho. Exatamente visa complementar o projeto de ressocialização daquelas pessoas, dos condenados egressos do sistema prisional. Foi afirmado o compromisso das associações de também participar desse projeto do CNJ, com a resolução que hoje, inclusive, foi editada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Ainda no segundo semestre de 2009, no mês de setembro, 27 dos 32 tribunais de segundo grau se integraram ao projeto do STJ para modernizar a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias. Para isso, foi assinado um convênio entre o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Dá mais transparência, mais acessibilidade, melhor, há uma qualificação profissional para todas as partes envolvidas, há uma diminuição de custos para todo mundo, teremos mais segurança, porque é fácil suprimir uma folha de papel, muitas vezes prejudicando o direito que está sendo discutido, e melhora o meio ambiente também. Em outubro do ano passado, o ex-advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia teve a presença do presidente Lula, de governadores, ministros e parlamentares. José Antônio Dias Toffoli tomou posse da cadeira deixada por Carlos Alberto Menezes Direito, que morreu em setembro de 2009. Ainda no segundo semestre de 2009, o ex-presidente da AJUF, juiz federal Walter Nunes, e o desembargador federal Leomar Barros Amorim, também associado da entidade, tomaram posse como conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Walter Nunes foi presidente da AJUF e vinha atuando como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Ele é o primeiro representante do Rio Grande do Norte a integrar o Conselho. Foi escolhido por unanimidade pelos ministros do STJ. E 2 meses depois da posse, em outubro, o conselheiro Walter Nunes começou a coordenar o grupo de trabalho criado pelo CNJ para elaborar um planejamento estratégico e melhorar o funcionamento das varas federais criminais. O grupo, formado também por 7 juízes estaduais e federais, elaborou estudos e propôs medidas concretas normativas. Eu diria que é algo de extrema importância de a gente definir, não só porque é preciso que um judiciário com a complexidade como o brasileiro, com diversos segmentos do poder judiciário, que a gente tenha uma política a ser adotada para que ela seja observada pelos mais diversos segmentos do poder judiciário, porque a gente tem uma certa uniformidade. Sem quebrar isso, a autonomia da atuação do juiz. No final de 2009, o grupo concluiu o relatório e apresentou o plano de gestão para melhorar o sistema de execução criminal. E daqui a pouco vamos rever os debates que aconteceram no 6º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Espere só um pouco, voltamos logo após o intervalo. Para garantir que esse jogo fique no 0, instalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do 0. Mas garantir o 0 na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Defesa de terras indígenas e debate sobre a legalização de bingos foram temas de algumas reportagens levadas ao ar em dezembro de 2009. O programa também mostrou o 6º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, realizado em Goiânia.
Mais de 70 juízes federais participaram da 6ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF. O encontro contou com a presença de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O tema escolhido foi turmas recursais, por se tratar de um assunto urgente e que precisa de mais investimentos. Na solenidade de abertura do 6º FONAGEF, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Matos, elogiou a escolha de Goiânia e falou sobre a necessidade de se discutir a estrutura dos juizados especiais federais. Desde que foram criados, os juizados especiais federais, pelo trabalho incansável dos seus integrantes, é importante que se diga, os juizados especiais federais, criados pela Lei 10.259, não tiveram nenhuma estrutura para o seu funcionamento, foram simplesmente forjados, criados, instalados, com o espírito empreendedor dos juízes federais, e os números provam isso. De setembro de 2002 a setembro de 2008, foram distribuídos quase 8 milhões de processos nos juizados especiais. Veja isso, caro prefeito, 8 milhões de processos. Os juizados especiais federais já viabilizaram o pagamento de mais de 17 bilhões de reais. Esse é um número impressionante, de 2004 a 2008. Nós estamos fechando agora já com uma média de quase 9 bilhões de reais pagos entre precatórios e RPVs. O vice-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, deu as boas-vindas aos participantes do 6º FONAGEF. Para ele, a justiça deve estar lado a lado com o Poder Executivo. Todas as manifestações são no sentido de nós produzirmos um judiciário forte, célere, um judiciário que dê à sociedade, que dê ao cidadão, ao homem e à mulher comum desse país, o resgate da plenitude de seus direitos. A palestra que abriu a programação científica do 6º FONAGEF foi sobre a atuação da Turma Nacional de Uniformização. O juiz federal Hélio Campos, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, fez críticas ao atual modelo de ensino de direito previdenciário aplicado nas faculdades brasileiras e falou sobre a importância da matéria previdenciária nos juizados especiais federais. A programação científica contou com a participação de representantes do INSS. Quem abriu as discussões foi o coordenador-geral da Procuradoria do INSS, Elvis Garcia. Acho que é ponto comum entre os senhores que estão aqui, entre os juízes, entre nós procuradores e a sociedade, que muito do tempo que a gente gasta de energia fazendo trabalhos no Juizado Especial Federal não eram para estar lá. O chefe da Procuradoria de Belo Horizonte, Gregory Moura, fez um balanço dos trabalhos realizados pelo novo sistema de gestão implantado recentemente pelo INSS. Na última palestra do primeiro dia de trabalhos, Gregory mostrou por que o INSS é um dos maiores clientes da Justiça Federal. Hoje, no Brasil, são 26,8 milhões de beneficiados pela Previdência Social, número equivalente à população da Venezuela. Os 6 grupos de trabalho do 6º FONAGEF trouxeram para a plenária todos os enunciados e as recomendações. Depois de mais de 4 horas de explicações e discussões, a plenária foi encerrada com um saldo de 11 enunciados e 15 recomendações aprovadas. A cartilha com essas decisões é encaminhada ao Conselho Nacional da Justiça Federal, o CJF, ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aos Tribunais Regionais Federais e às coordenadorias dos Juizados Especiais Federais para que seja aplicada. Em 2009, a Associação dos Juízes Federais do Brasil promoveu, junto com a NPR, um seminário para discutir um projeto de lei que legaliza e regulamenta os bingos e as máquinas caça-níqueis no Brasil. A lei atual é um decreto lá da década de 50 que estabelece que a prática de jogos de azar ela é tipificada como uma contravenção penal e não um crime. Isso faz com que a punição daqueles que estão na clandestinidade se faça de maneira amena, de maneira branda, e o Estado brasileiro não tem conseguido coibir essa prática.
De acordo com o projeto, só vai poder abrir um bingo quem provar que tem suficiência econômica para gerenciar o lugar. Quem tiver apresentado à Receita Federal nos últimos 5 anos declaração de patrimônio e quem não tiver restrições nas áreas civil, criminal e fiscal. Se um dos sócios tiver alguma autuação por questões fiscais, o alvará de funcionamento não vai poder ser concedido. Ainda segundo o projeto de lei, a Receita Federal vai desenvolver e implantar um sistema online para atuar em tempo real e controlar os bingos em todo o país. Para entrar no lugar, o usuário vai precisar apresentar CPF e ter um limite de gastos diários. Todos os funcionários da atividade devem ser registrados na Receita Federal. E o projeto ainda permite a instalação dessas casas de jogos para cada 150 mil habitantes, o que pode contabilizar a abertura de aproximadamente 1.200 bingos no Brasil. Nós apresentamos ao deputado João Dado algumas preocupações, né, do projeto que está em discussão na Câmara. A primeira dela diz respeito ao número de casas de bingo que vai ser autorizada, mais de 1.200. Né? A questão da localização também, fazendo um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos com a instalação dos primeiros cassinos. Né? E no Brasil não vai haver esse tipo de distinção. A única coisa que se estabelece no projeto é que ele vai ter que estar a 500 metros dos estabelecimentos de ensino. Isso é muito pouco, né? Num país como o nosso. E, principalmente, o que venha junto com os instrumentos que permitam a fiscalização dessa atividade. A Justiça Federal no DF determinou no final de 2009 que fossem suspensas as obras da Companhia Imobiliária de Brasília, TerraCap, em uma reserva indígena no setor habitacional noroeste. São 40 mil hectares de terra, segundo os índios que estão no lugar há cerca de 40 anos. Na área, vivem famílias da etnia Funiô-Tapuia. É triste por o que eles querem fazer para poder destruir essa área verde. A única área que a gente tem de preservação aqui no Brasília, vizinho ao plano piloto, né? Eles querem construir prédio para trazer só gente rica para morar aqui. Enquanto os índios esperam, as obras para a construção de prédios no setor noroeste estão a todo vapor. Do ponto de vista ambiental, ali tem nascentes e várias áreas vão pegar essas nascentes e vão aterrar essas nascentes. Ali foi feito um trabalho da Universidade Federal de Goiás mostrando que são sítios arqueológicos que existem lá. De repente você está atropelando culturas, você está com a proposta do Parque Bulemax tirar o cerrado, que é o último cerrado íntegro dentro do plano piloto. Eles vão retirar o cerrado para fazer outras as coisas que não manter aquele cerrado. Então está se mostrando que de ecológico realmente o Noroeste não tem nada. Ele simplesmente é um bairro onde a questão econômica é o mais importante para a ocupação daquele local. 2009 foi um ano de avanços e inovações para a Associação dos Juízes Federais do Brasil e principalmente para os associados. A AJUF inaugurou novas instalações da sede em Brasília. A reforma ficou pronta em dezembro. Na prestigiada solenidade, também foi lançado o novo portal da AJUF na internet. A solenidade também foi marcada por homenagens. Uma sala com o nome do desembargador Gediael Galvão Miranda foi inaugurada. Gediael, como eu disse, é uma pessoa que sempre tinha no rosto um sorriso, sempre nos momentos mais difíceis. E a morte de Gediael criou em todos nós um vazio que foi difícil superar. E hoje, na sede da AJUF, nós temos um local que vai preservar a sua memória, esta sala. Na cerimônia também foi feita a inauguração da galeria de fotos dos ex-presidentes da entidade, com a colocação da fotografia do juiz federal Walter Nunes, último presidente da AJUF, que dirigiu a associação de junho de 2006 a junho de 2008. E aqui termina a série de retrospectivas do Justiça para Todos. Obrigado e até o nosso próximo encontro.